Bom dia, igreja. Tá funcionando? Para mim aqui. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Você está feliz hoje na casa de Deus? Amém. Já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Já deu um bom dia, um feliz sábado? Se não, aproveite e cumprimente a pessoa que está do seu lado. Valeu, Léo. Fiquei curioso para saber qual a imagem que iam colocar no título do sermão. A Fernanda ficou legal. Sempre uma imagem muito interessante. Eu sempre fico olhando, ansioso para ver as imagens que vão colocar relacionadas ao tema. E ficou perfeita. Obrigado, Fernanda. Obrigado pelo louvor, minha esposa e a Geisa. Muito obrigado, Deus seja louvado. Irmãos, a mensagem dessa manhã, antes eu queria me apresentar, né? Talvez alguém não me conheça. Meu nome é Tássio. Estou aqui em Sydney com a minha esposa há mais ou menos uns 10 meses já. Queria até aproveitar para agradecer, porque desde quando chegamos aqui, há 10 meses atrás, nós temos sido recebidos como família aqui, de fato. Posso dizer que eu estou muito à vontade aqui hoje. E desde quando a gente chegou, não quando a gente chegou, até quando eu fiz os primeiros contatos com o pastor André, quando estava com os planos para vir para cá, a gente tem sido acolhido como família de fato. Então, eu me sinto muito à vontade. Posso dizer que hoje eu tenho irmãos, verdadeiros irmãos aqui, e hoje eu sou um membro muito feliz dessa igreja. Então, muito obrigado por tudo, pela recepção e pelo cuidado que vocês têm tido conosco. Bom, irmãos, o tema da mensagem que eu trouxe para a gente discutir nessa manhã aqui na igreja é Palavra de Deus, guia da verdade ou do conveniente. É mais uma exposição bem prática que eu vou trazer, voltado mais para a questão do estudo da Palavra de Deus. Antes, eu preciso falar um pouco do quanto isso está relacionado com a minha história de conversão, porque esse tema ele é totalmente ligado à minha história de conversão e hoje é um tema que, se não fosse por ele, eu não estaria aqui hoje. Basicamente, a minha história, eu nasci numa casa católica pouco praticante. Aos meus 11 anos, tive uma perda muito grande, que foi a perda do meu pai, com câncer, muito repentina. E estudei até em escola de freiras, mas na minha adolescência, ali, aos meus 16, 17, já entrando para os 18 anos, eu me encontrava totalmente desiludido, vivendo uma vida muito sem sentido, como diria o meu amigo Rodriguinho, uma vida doidona, porque, de fato, eu vivi uma vida sem sentido. E, relacionado à perda do meu pai, que havia acontecido há um bom tempo atrás, eu tinha muitas dúvidas, muitas angústias no meu coração, que eu não transparecia, mas, no fundo, eu sabia que eu tinha essas angústias. E, por ter essas dúvidas, esses questionamentos, eu sempre trouxe comigo muita abertura à palavra de Deus. Então, eu acabei conhecendo várias igrejas, passando por várias igrejas na minha caminhada, e todas as igrejas que eu entrava, eu sempre trazia questionamentos para os membros ou até para os pastores. E muitas dessas vezes, a maioria de fato, eu saía da igreja com essas mesmas dúvidas, porque eu não encontrava segurança nas respostas que eu recebia. E muitas vezes eu tentava ver sempre, eu sempre tive a palavra de Deus como realmente um amuleto. Na minha casa, minha mãe, eu lembro que ela sempre deixava a Bíblia aberta ali no Salmo 23. Então, a Bíblia, para mim, sempre foi algo especial, e quando eu perguntava várias coisas, vários questionamentos que eu tinha, e via as pessoas me responder sem se basear na palavra de Deus, eu não encontrava segurança para isso, e acabava não ficando ali, ia vivendo a vida, sem permanecer em nenhuma igreja, de fato, só como um frequentador. E aos meus 18 anos, eu tive contato pela primeira vez com a igreja adventista, com uma pessoa que era muito conhecedora da palavra de Deus, que me convidou para estudar a Bíblia. E aí eu comecei uma longa jornada. Foram 1 ano e 2 meses. Hoje faz mais ou menos 6 anos e 2 meses que eu sou batizado. E há 7 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a estudar a palavra de Deus. E, irmãos, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus e comecei a encontrar as verdades de forma simples, direta, esclarecidas pela própria palavra de Deus, eu me descobri tanto ali, eu me encontrei tanto, que aquele 1 ano e 2 meses estudando a Bíblia foi muito intenso. Naquele 1 ano e 2 meses eu li a Bíblia mais de uma vez, eu li vários livros, muitos conhecidos por nós, Conhecer Jesus é Tudo, O Caminho a Cristo. E um deles, muito especial, que eu até gostaria de citar, é um livro que me marcou muito nessa temática que a gente vai discutir hoje, que é o livro Fé e Obras, da escritora Ellen White. Eu não sei se alguém aqui conhece, é um livro bem pequeno, curto, mas muito intenso. Basicamente, o foco do livro é a discussão do tema de justificação pela fé e a questão de obras, discipulado. E era um livro que, para mim, chamou muita atenção, apesar do conteúdo ser bem intenso, porque eu sempre tive muita dúvida entre o equilíbrio do legalismo e do liberalismo. Qual era o ponto correto, né?
E, de fato, a questão da justificação pela fé. E a temática do livro é essa, é só essa. E é um livro muito interessante porque o que é que ele faz? Ele pega os textos da palavra de Deus, voltados principalmente às cartas do... Estou falando muito rápido? Não, né? Tá tranquilo. Principalmente voltados às cartas do apóstolo Paulo, e ele pega e faz um destrinchamento desses textos, trazendo o aspecto cultural, o contexto, a moldura histórica do texto, para que se entenda, de fato, ali o tema da justificação pela fé e do discipulado, da questão de obras. E ali, estudando aquele livro, eu vi o quanto a palavra de Deus é rica em detalhes. Quando a gente vai para os detalhes do texto, quando a gente estuda, se aprofunda na riqueza do texto, eu fiquei surpreso ao descobrir o quanto a palavra de Deus era rica. E o quanto a gente podia se aprofundar e se aprofundar e se aprofundar, e ainda assim não tinha fim. Tinha muita coisa. E foi isso que me chamou tanta atenção. E o que me chama muita atenção, dentro de tudo isso, na minha caminhada, é que muitas vezes eu, compartilhando a palavra de Deus, dando um estudo bíblico, ou até mesmo conversando com um colega no trabalho, ou até estudando a Bíblia por si só, eu tenho chegado à conclusão que muitas vezes nós, que já somos membros de igreja há um bom tempo, ou até pessoas que estão entrando e começando agora, muitas vezes a gente deixa de estudar a palavra de Deus, ser praticantes e passa a ser muito ouvintes. A gente passa a ter um estudo da palavra de Deus muito superficial. E a gente acaba crendo na palavra de Deus de forma conveniente. O que eu escuto, eu aceito, mas eu não tomo aquilo como uma convicção de fato. Aquilo não se torna uma base da minha convicção. E eu tenho visto muito isso na minha caminhada. Muitas pessoas que muitas vezes acreditam até em coisas que a palavra de Deus não defende, mas que ainda assim acreditam porque nunca se aprofundaram na palavra de Deus. Então, hoje o meu intuito é justamente trazer a importância do estudo da palavra de Deus e a importância de como a palavra de Deus pode se revelar a nós e pode, de fato, trazer coisas muito preciosas para a nossa vida e pode fazer diferença no nosso dia a dia de forma extraordinária. Existe uma anedota de igreja que fala que um dia um pastor pentecostal, ele chegou para pregar na sua igreja, num domingo à noite, a igreja cheia, e ele simplesmente abriu a Bíblia e olhou para os irmãos e falou: irmãos, vamos ver o que Deus quer falar para nós nessa noite. E abriu a Bíblia ali procurando por um texto, e apontou, fechou os olhos. Quando abriu os olhos, ele estava ali na página em branco que existe entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele olhou para a igreja e falou: irmãos, Deus não tem nada para falar para nós hoje, vamos para casa. E eu não vou nem perguntar aqui quem já fez isso, mas eu já fiz, é tentador, de fato, a gente tentar encontrar respostas de forma bem rápida, principalmente quando a gente está passando por um problema, né? A gente quer encontrar uma resposta, a gente faz uma oração ali e fala: Senhor, se revela a mim, abre a palavra de Deus e procura um texto ali para encontrar a resposta. Eu não estou descartando a possibilidade de Deus falar por nós através desse meio. De fato, isso pode acontecer, mas nós sabemos que, via de regra, Deus não se manifesta a nós dessa forma. Por quê? Porque Ele nos deu a sua palavra, e a sua palavra ela precisa ser estudada com sabedoria e diligência. Então, a importância do estudo da palavra de Deus com sabedoria e diligência me fez lembrar da importância desse tema e trazer hoje para que a gente possa discutir. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar, mas existem muitas igrejas, e todas elas, de fato, pregam coisas totalmente diferentes, muitas das vezes. E elas se dizem, cada uma delas, pregar a verdade. Vocês já pararam para pensar, será que, de fato, todas estão corretas? Será que o que faz uma verdade ser mais verdadeira que a outra? Uma, inclusive, que se diz pregar a verdade é a Igreja Adventista, essa aqui, que nós estamos. E o que, de fato, faz a nossa verdade ser mais legítima do que a verdade de outra igreja, por exemplo? Será que as duas estão corretas? Não. De fato, nós sabemos que a palavra de Deus ela é baseada e toda ela é uma verdade absoluta. Não é sim, sim, não, não. É sim ou não. E, de fato, só há uma interpretação e um caminho. E muitas vezes eu me pergunto, o que faz, de fato, a palavra, o que eu estudo, ser legítimo ou não? O meu uso da Bíblia ser legítimo ou não? O que torna o nosso uso da Bíblia legítimo ou não é se, de fato, nós estamos utilizando e estudando ela de forma legítima, de forma correta. E a própria palavra de Deus, ela mostra para nós, ela se revela para nós como nós precisamos estudá-la, como nós precisamos mapeá-la para que possamos, de fato, interpretá-la. E é isso que eu vou tentar trabalhar, que a gente vai tentar trabalhar junto nessa manhã. Primeiro, eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia primeiro texto é Lucas, capítulo 27. Desculpa, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, verso 27. Esse primeiro texto, eu trouxe ele por quê? Porque ele é um texto muito marcante que mostra... Vou esperar vocês abrirem para prestar mais atenção. Todos abriram?
Esse texto, a importância dele é que Jesus, aqui a gente vê Jesus mostrando a importância da interpretação correta da Bíblia. Ele advertindo e corrigindo e tentando trazer a interpretação correta da Bíblia. Só para a gente entrar no contexto do texto e conseguir entendê-lo bem, a gente vê que o capítulo 24, ele narra a ressurreição de Cristo, domingo da ressurreição, e ele mostra ali a série de acontecimentos que ocorreram na manhã da ressurreição, a ressurreição de Cristo, e no verso 13 da minha Bíblia, já tem uma separação aqui que tem como título, os discípulos no caminho de Emaús. O que é que estava acontecendo aqui? É bem simples. Após Jesus ter sido crucificado, 2 discípulos estavam indo para a sua terra natal, estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús. E Emaús tinha uma certa distância, que eles citam aqui, e eles estavam indo discutindo os acontecimentos que tinham acontecido naquele último final de semana. O que é que tinha acontecido? Jesus tinha sido crucificado, e eles estavam indo para casa discutindo sobre tudo o que tinha acontecido, que para eles era algo além da conta para eles suportarem. Tanto é que no verso 17, se a gente parar para olhar no verso 17 do capítulo 24, a gente vê que, na verdade, a partir do verso 15, Jesus se aproxima deles e começa a acompanhar eles. E eles não percebem que era Jesus. Eles estavam impedidos de reconhecer. E daí Jesus ficou ouvindo o que eles estavam falando, e em dado momento, no verso 17, a gente vê que Jesus então lhes perguntou: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. A palavra de Deus fala aqui na minha versão. Eles estavam entristecidos, frustrados, cabisbaixos, e estavam discutindo sobre aquilo. E quando Jesus faz essa pergunta para eles, o que é que eles fazem? Eles perguntam para ele: quem que tu é que não sabe o que aconteceu sobre os últimos acontecimentos que aconteceram esse último final de semana, esses últimos dias? E eles começam a explicar para Jesus de forma bem destrinchada tudo o que aconteceu nos últimos dias. E Jesus vai ali ouvindo eles, e a partir do verso 25, a gente vê que Jesus toma a posição de falante agora, e ele começa a falar. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Verso 25 eu estou falando. Verso 26 agora. Porventura, não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí o verso 27, que é o texto-chave. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que é que Jesus fez aqui? Ele simplesmente abriu o Pentateuco ali e começou a mostrar para eles as profecias do ministério de Cristo e mostrando tudo o que tinha que acontecer. E o que me surpreende, eu sempre quando eu entro nesse tema eu fico muito alarmado, é que a gente vê nos 4 evangelhos o ministério todo de Jesus, ele pregando junto com os discípulos e seus seguidores ali os acompanhando. A todo momento Cristo, ele tenta mostrar a sua missão, muitas vezes de forma indireta, por parábolas e até mesmo por metáforas. Mas muitas vezes também a gente vê de forma direta Cristo explicando tudo o que ia acontecer e tentando explicar as profecias que estavam na palavra de Deus. E quando Jesus morre, é crucificado, o que acontece? Todos os discípulos fogem, ninguém entende o que aconteceu. E eu fico surpreso e fico realmente espantafado por isso, porque o que acontece? O Jesus pregou tanto tempo durante todo o seu ministério, e os discípulos eles tinham uma cultura tão forte, a cultura de que ia vir um Messias, que ia libertar o povo de Israel, ia tirá-los do cativeiro dos romanos. Era tão grande, era tão forte sobre eles essa influência cultural, que mesmo Jesus pregando todos os dias e ali mostrando, até através da sua palavra, eles ainda assim interpretaram a Bíblia errado. A conclusão é essa, que eles não interpretaram bem as profecias e tinham uma interpretação equivocada. Tanto é que quando Jesus foi crucificado, eles tiveram esse alarme e eles estavam entristecidos indo para casa. E Jesus aqui se junta a eles e mostra para eles a verdade. Agora, trazendo para os nossos dias de hoje, será que muitas vezes a gente não tem se entristecido, se decepcionado, se frustrado, porque muitas vezes a gente não tem se aprofundado da forma certa na palavra de Deus? Será que, assim como os discípulos, nós temos muitas vezes nos equivocado porque nós não estamos, de fato, estudando a palavra de Deus como deveríamos, ou até mesmo nos embasando na palavra de Deus da forma correta? Porque o que acontece? Eles estavam entristecidos. A consequência deles estarem tristes era justamente não ter interpretado a Bíblia correta. E eu me pergunto, será que a nossa cultura hoje, que é uma cultura totalmente relativista, totalmente oposta à cultura da Bíblia, que é totalmente absoluta,
Será que essa cultura não tem influenciado as nossas ações e até a nossa forma de interpretar a Bíblia? Isso é uma pergunta muito importante, muito séria que a gente deve se fazer. Por quê? Porque se a nossa cultura, de fato, estiver nos influenciando da forma como influenciou os discípulos, talvez a gente possa estar interpretando e entendendo muita coisa errada e possa estar crendo em coisas que a própria palavra de Deus não defende. Então, eu trouxe esse texto justamente para mostrar a importância dele no contexto correto, Jesus explicando a palavra de Deus aos discípulos, Jesus defendendo a importância da interpretação de Deus, da palavra de Deus. E agora o outro texto é para complementar essa visão, que está em 2 Pedro. Convido os irmãos a abrir em 2 Pedro, capítulo 3, no verso 14. Esse texto aqui, ele é um texto muito rico em detalhes, tem muita coisa interessante aqui, e eu vou levantar pelo menos 3 pontos aqui em cima nesse texto. Vamos começar no verso 14, que é o começo ali de uma nova partezinha que foi selecionada, que é uma parte que Pedro está finalizando a sua carta, né? É o final da segunda carta de Pedro. E Pedro fala assim: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Preste atenção agora, a partir do verso 16. Ao falar acerca de certos assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, ele está falando de Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. O verso-chave aqui é o verso 16. O que é que Pedro fala aqui? O primeiro ponto eu acho incrível. Paulo sendo da época Pedro sendo da época de Paulo, sendo judeu como Paulo, vivendo na mesma cultura de Paulo, ainda assim ele fala que há certas coisas difíceis de entender. Ele reconhecia que havia certas coisas que Paulo, na época, já escrevia em suas epístolas que eram difíceis de compreender. E hoje, eu pergunto para você, quando você lê as epístolas de Paulo, algum momento você acha alguma coisa difícil? Eu não sei vocês, mas, de fato, alguns momentos eu encontro alguns textos que são difíceis de compreender. A gente, às vezes, parece que eles são opostos, eles estão se contrariando, mas não. De fato, é porque são textos difíceis de compreender e a gente precisa entender o quê? A moldura histórica do texto para que, de fato, a gente consiga tirar a interpretação correta. E Pedro já traz esse alarmante. E o segundo ponto que ele traz é o quê? De que os ignorantes e instáveis deturpam as demais escrituras. Ou seja, naquela época, já havia pessoas que pegavam as escrituras, liam, entendiam errado, e muitas vezes, por maldade ou até mesmo por ignorância, elas interpretavam errado e acabavam deturpando a palavra de Deus. E hoje é o que a gente mais vê, é isso acontecendo. E o terceiro ponto é que ele fala assim, para a própria destruição deles. Ou seja, de forma direta, ele está falando que essas pessoas que interpretavam a Bíblia errado, traziam convicções erradas para a sua vida, eles estavam se autodestruindo. Né? Estavam indo. Tem outra tradução que fala assim, para a sua própria perdição. É um texto muito sério, muito pesado, mas de fato é verdade. Se eu interpreto errado aquilo que está sendo dado pela palavra de Deus, muitas vezes até de maneira oposta, e trago isso para a minha vida como convicção, eu estou indo para a minha própria destruição. Então, ele está trazendo esse alarmante da importância do quê? De quanto algumas coisas na palavra de Deus são difíceis e que muitas vezes elas podem ser deturpadas, e também o fato do risco de isso trazer para a nossa própria destruição. Então, esse texto, para mim, ele fecha sobre essa questão da importância do estudo da palavra de Deus e o quanto é importante a gente se aprofundar nela. Agora a gente vai entrar numa parte que a gente vai discutir melhor sobre essas questões que a gente abordou nesses 2 textos. Vamos adiante. Quando a gente fala da Bíblia, da palavra de Deus, para quem é que ela foi escrita? Vou melhorar a pergunta. Quando Paulo escreveu a epístola à igreja de Romanos, por exemplo, para quem ele escreveu? Quem é que ele estava pensando quando ele escreveu aquela carta? Ele estava pensando na igreja de Romanos. Aquela igreja que ele havia pregado, muitas daquelas pessoas tinham se convertido através da sua pregação, ele conhecia aquelas pessoas individualmente, tinha comida na casa delas, ele conhecia o problema de cada uma, ele conhecia de fato aquela igreja, ele era o pastor daquela igreja. Então, Paulo, quando escreveu aquela carta aos romanos, ele escreveu pensando neles. Paulo jamais imaginou que ia ter os brasileiros na Austrália estudando suas cartas. Já parou para pensar nisso?
né, de fato. Então, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele não escreveu pensando nele, na gente. Ele escreveu pensando na igreja de Romanos. E hoje, a gente muitas vezes lê a palavra de Deus como se ela fosse, por exemplo, as epístolas de Paulo, como elas fossem escritas diretamente para nós. E aí a gente comete um grande equívoco. Por quê? Porque Paulo, de fato, ele escreveu pensando nos romanos, mas a transcendência da palavra de Deus faz com que ela possa ser aplicada à nossa vida hoje, mas ela tem que ser aplicada da maneira correta. E para que ela possa ser aplicada da maneira correta, a gente precisa estudá-la, entender o contexto histórico, a moldura histórica do texto, e se fazendo 3 perguntas básicas. Se vocês esquecerem tudo que eu falei hoje, eu só quero que vocês lembrem 3 coisas. Toda vez que a gente for estudar a palavra de Deus, a gente tem que sempre se fazer 3 perguntas básicas. A primeira delas é: para quem o autor está escrevendo? Quem é que ele está pensando? Em quem ele estava pensando quando ele escreveu isso? Segundo ponto: para que povo? Quem é esse povo que ele está escrevendo? Em que cultura eles estão inseridos? E qual o tempo histórico que ele está vivendo? Quais são as influências que ele está vivendo ali? Então, essas 3 perguntas básicas da cultura, da história, do tempo que ele vive e também para quem ele está direcionando a mensagem são importantíssimas para a compreensão de certos textos da Bíblia. Então, lembre-se disso sempre. Quando você encontrar alguns textos de difícil interpretação, o estudo às vezes se torna até cansativo ou até frustrante porque a gente não compreende, a gente precisa investigar e se aprofundar nisso. Para a gente agora entender melhor a importância da superficialidade, porque muitas vezes as coisas pequenas, elas parecem simples e que não fazem diferença. Mas eu trouxe alguns exemplos aqui, bem simples, bem práticos, para que a gente possa ver o quanto os detalhes fazem total diferença no que diz respeito à palavra de Deus. Porque muitas vezes, quando a gente lê o texto pensando que foi escrito para nós e vendo como com a visão só para mim, para a minha cultura, para o meu tempo, eu perco tanto a riqueza de detalhes da Bíblia que muitas vezes, além de interpretar errado, além disso, eu me sinto frustrado porque se torna confuso a sua interpretação. Então, de fato, é isso. Antes de mostrar o primeiro exemplo, eu vou até pedir já para deixar a primeira imagem preparada aí. Para aqueles que já estão chegando, começando a estudar a palavra de Deus agora, uma coisa que eu recomendo muito, que foi algo que eu comecei, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, é que sempre tem um dicionário bíblico, quando você for estudar a Bíblia, com você. Eu tenho até um no pendrive, não sei se é nesse pendrive que eu trouxe, mas tem um dicionário bíblico muito bom que eu posso passar. O porquê é importante o dicionário bíblico? Para mim, é a principal ferramenta, porque muitas vezes a gente lê várias coisas da palavra de Deus que tem algumas características que hoje, no nosso tempo, a gente não tem acesso. Por exemplo, a gente vê nos evangelhos que muitas lições espirituais, até o próprio Jesus ele usava, exemplo de comportamento de plantas para explicar uma lição espiritual para o povo. Por quê? Para eles era muito simples entender aquilo, porque fazia parte da cultura da época, do cotidiano deles, aquelas plantas. E hoje a gente muitas vezes nem existe aqui onde a gente vive. Então, para a gente compreender muitas vezes algo, a gente tem que entender o comportamento de uma planta. O Daniel poderia explicar, beleza, mas se eu estou ali sozinho estudando a palavra de Deus, eu preciso o quê? De um dicionário bíblico para explicar como aquela planta funcionava, quais eram as características principais dela, para que eu possa, de fato, tirar aquela lição espiritual para a minha vida. Então, basicamente, é isso. E o segundo ferramenta muito importante, que eu também tenho no pendrive, só não sei se é nesse que eu trouxe, é o comentário bíblico. A nossa igreja tem um comentário bíblico muito bom, e quem quiser eu posso passar também, eu tenho ele todo em PDF. Bom, vamos lá. Primeiro exemplo que eu trouxe, pode colocar a imagem? Bom, essa imagem aqui, alguém sabe que imagem é essa? A Santa Ceia, a última ceia, né, de Cristo. Ela foi feita por Leonardo da Vinci, correto? Eu não sei se alguém já esteve em Milão e já viu ela, eu gostaria. Alguém já foi lá? Já viu, pessoalmente? Alguém levantou a mão ali? Já, legal. Então, é uma imagem fantástica, mas aí eu pergunto para vocês, o que é que tem de errado nessa imagem? A mesa, primeiro ponto, isso aí, legal. O que é que está errado nessa mesa? Sim, isso mesmo. O primeiro ponto é que a mesa romana, da época de Jesus, ela só tinha 3 pernas, não eram 4. Por quê? Os métodos construtivos da época de Jesus não permitiam que o piso ele tivesse um nivelamento tão bom como hoje, como na época até da Europa do século XVI, da época do Da Vinci. Então, eram 3 mesas, 3 pernas, justamente porque o desnivelamento não afetava em nada uma mesa de 3 pernas. Elas eram mais baixas, como o irmão Fernando falou, bem colocou. Por quê? Porque eles se adeitavam sobre a mesa e comiam com o braço direito e com o braço esquerdo eles se apoiavam. Tem um texto da Bíblia, que é muito famoso,
que fala que o discípulo amado, ele se adeita ao peito de Cristo, não é? E muitas vezes, talvez eu não sei quem já leu esse texto, já pensou assim, será que ele se adeitou sobre o peito de Cristo ali na Santa Ceia? Eu não entendi. E, de fato, não é isso. É porque quando eles se assentavam com esse braço, eles ficavam de frente para alguém e de costa para alguém. Então, quando fala que o discípulo amado está ao peito de Cristo, é porque ele está na posição privilegiada, de frente para Cristo. É simplesmente isso. Então, muitas vezes, a gente só consegue entender essas coisas se a gente olhar para a cultura, o contexto histórico da época. Outra coisa está errada, não existia cadeiras. Outra coisa, o formato das mesas não era assim, a maioria eram redondas. Se você parar para olhar, você vê até os Alpes suíços ali atrás. Então, Leonardo da Vinci, o que é que ele fez? Ele fez uma casa típica da Europa do século XVI. Não deixa de ser uma obra de arte, correto. Mas se a gente pode falar que Leonardo da Vinci cometeu um erro aqui, qual foi o erro que ele cometeu? Ele não contextualizou o quê? A imagem. Ele simplesmente colocou tudo da época dele e tentou trazer o que de fato aconteceu ali na última ceia de Cristo. Então, tudo bem, isso aqui é uma demonstração da última ceia de Cristo, mas se a gente fosse ater aos detalhes, não é assim e não foi assim. Então está tudo errado, de fato está tudo errado. Então, os detalhes, eles fazem tremenda importância. Então, muitas vezes o que acontece quando a gente estuda a palavra de Deus e não coloca o contexto histórico e contextualiza, a gente simplesmente perde esses detalhes, perde a riqueza dos detalhes. Outro exemplo simples que eu trouxe, pode tirar a imagem, é parábola das 10 virgens. Não precisa abrir a Bíblia, eu vou simplesmente citar aqui, mas, por exemplo, a parábola das 10 virgens. A gente hoje tem uma concepção do casamento dos nossos dias. Claro que tem alguns casamentos aqui que tem umas outras culturas, né? Na Austrália a gente vê muito essa diferença, os indianos, asiáticos, mas o casamento, de forma geral, aqui ele tem uma concepção simples. Mas na época de Jesus era totalmente diferente. Já parou para pensar como era que funcionava o casamento na época de Jesus? Era basicamente assim. O casamento era marcado o dia, mas não a hora. O casamento ele sempre ocorria na casa do noivo. Então a noiva, junto com as suas madrinhas, que no caso aqui da parábola são as 10 virgens, ficavam na casa da noiva esperando o noivo ir pegar elas, mas elas não sabiam a hora. Fazia parte do charme da época, o noivo decidia a hora que ia pegar elas. Hoje é o contrário, né? É o noivo que espera. Mas antes era a noiva. E o que é que acontece na parábola? Não sei se vocês lembram. O noivo decide ir pegar a noiva, que horas? Meia-noite, que é o último momento, é o horário limite. Ele deixou ali no limite. Estava com raiva da noiva, eu acho. E assim, o que eu acho interessante é que o fato dele ter deixado para o último momento e a noiva e as madrinhas não estarem esperando por isso, fez com que elas dormissem, acordassem, o azeite acabasse, e ao noivo chegar e algumas sem azeite ter que sair para comprar, elas perderam o cortejo de volta para a casa do noivo e não puderam entrar no casamento, porque tinham que participar do cortejo. Então, você vê uma coisa simples, uma história, uma narrativa, mas se a gente não entende bem o conceito do casamento da época, muitas vezes a gente perde a riqueza de detalhes. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela foi escrita por homens influenciados pelo poder do Espírito Santo. E esses homens, quando eles escreviam, eles colocavam o contexto, a cultura, os ditados, as expressões da época que eles viviam dentro da escrita deles. Não tinha como eles ser atemporais, é impossível isso. Então, um exemplo agora que eu estou lembrando. Quando eu saí de Maceió e fui para São Paulo, fui estudar em São Paulo, conheci a mineira que está sentada ali. Eu, alagoano, sotaque fortíssimo, não tenho mais sotaque, mas era bem mais forte, e eu comecei a conversar com a Thaís, a gente não se entendia quase, porque o povo do Nordeste tem um vocabulário muito extenso. E a do Sul, não, eles cortam, né? É o contrário. E, principalmente de Minas. Então, a gente tinha essa dificuldade. Por exemplo, se você sai de Maceió e vai para a terra do pastor ali em Recife, que é vizinho... Eu sou de Maceió, tá, gente? Caribe brasileiro ali, todo mundo sabe. E você vai para Recife e você já fica confuso, porque o pessoal de Recife é um nordestino que quer ser carioca. Então, tem muito isso. Né? Eles puxam ali escada, essa fala deles é muito estranha. E... quando eu fui para o Rio Grande do Sul trabalhar, depois que a gente se formou, antes de vir para aqui, para a Austrália, a gente foi para o Rio Grande do Sul para morar e para trabalhar. Eu lembro que eu fui trabalhar com vendas, marquei uma reunião com a associação comercial, com o presidente e os associados, os empresários. E quando cheguei lá na reunião, eu já fui recebido pelo presidente, muita gente boa, e ele já olhou para mim e falou assim, buenas, che. Aí eu falei, pronto, aqui o pessoal fala espanhol agora. Porque totalmente diferente. Eu sofri, passei um mês ali sofrendo no Rio Grande do Sul.
Depois de um mês eu comecei a me adaptar, já falava buenas che para todo mundo, e assim vai. Mas eu estou trazendo essa brincadeira, esse exemplo bem simples, para mostrar o quanto muitas vezes essas questões de expressão, palavras, costumes, cultura influenciam, e influenciavam de fato a palavra de Deus. Então, dessa forma, é como acontece na palavra de Deus, é da mesma forma. E um exemplo, para a gente finalizar aqui, eu trouxe também um ditado que muitas vezes a gente lê, e até hoje eu não sabia, só quando eu fui estudar que eu parei para perceber. Eu coloquei ele aqui. Um outro exemplo, quando Jesus olhava para os fariseus, muitas vezes ele falava assim, enchei a medida de vossos pais. Ele fala muito isso. E eu nunca entendia bem o que ele queria falar aqui. E a expressão simplesmente significa assim, completai aquilo que vossos pais começaram. Eu peguei isso aqui no comentário bíblico, que daí eles tentaram trazer para o original e trouxeram ali dentro do ditado, da expressão dos livros que têm acesso à época, para você ver, uma expressão que para mim não tinha nenhum sentido, assim, nesse sentido que é de fato, se mostra muito simples quando a gente vai ao tempo, entende a cultura, o contexto histórico, a moldura histórica. Então, irmãos, o que eu tentei trazer hoje aqui para a gente é algo que me incomodou quando o pastor André falou assim, Tássio, prepara alguma coisa para a gente discutir na igreja, tal, traz no sábado. E eu sentei para estudar a Bíblia e eu vi o quanto aquela paixão, aquele amor que eu tinha de estar estudando, de estar sempre em presença, buscando a palavra de Deus, tinha se perdido. Por quê, irmãos? A rotina, o nosso dia a dia, muitas vezes até as mudanças que a gente faz muito abruptas, fazem com que a gente deixe de lado certas coisas que são fundamentais na nossa vida. E eu senti falta disso, de que o estudo da palavra de Deus, para mim, deixou de ser prioridade. Então, eu tentei trazer algo aqui nessa manhã hoje para os irmãos, pensando não só numa mensagem para os irmãos, mas também para mim, porque ela é fundamental. O estudo da palavra de Deus e da oração é fundamental para a nossa saúde espiritual. É o que o pastor André falou no sábado passado. Se a gente não se alimentar do estudo da palavra de Deus e orar, como é que a gente vai alimentar a nossa saúde espiritual? A nossa carnalidade provavelmente vai se sobressair se a gente não fizer isso. Então, irmãos, hoje eu trouxe esse texto aqui para que a gente pudesse trazer de forma bem simples a importância do estudo da palavra de Deus e do estudo correto da palavra de Deus, para que a gente deixe de ser ouvinte, porque muitas vezes a gente se torna ouvinte e passa a aceitar a palavra de Deus só como um conveniente. Aquilo que eu estou ouvindo, eu aceito, mas não se torna uma convicção. E quando os tempos difíceis vierem, seja uma dificuldade na sua vida, ou de fato, os tempos difíceis mesmo, como é que a gente vai se manter alicerçado na palavra de Deus se a gente não tiver convicção naquilo que a gente crê, né? Então, isso é uma coisa muito séria. E outra coisa que é muito importante é que, um dia, para que a gente pudesse ter esse livro em mãos, muito sangue foi derramado. Muito sangue foi derramado para que a gente pudesse ter hoje acesso à palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus. Então, a gente precisa valorizar esse livro, ter ele como nosso mapa, nosso guia. E que a palavra de Deus hoje, assim como um dia me transformou, e eu tenho certeza que transformou você também, ela precisa continuar nos transformando todos os dias. A gente precisa permitir que a palavra de Deus nos transforme para melhor, para que o nosso caráter possa ser trabalhado e um dia a gente possa estar no céu com Cristo. Amém? Então, que você permita que a palavra de Deus continue trabalhando na sua vida e que, de fato, ela faça total diferença na sua vida e te alimente, porque quando você se alimenta da palavra de Deus, inconsequentemente, você vai compartilhar a palavra de Deus e você vai ter autoridade para, de maneira séria, com sabedoria e com diligência, compartilhar a palavra de Deus com as outras pessoas. Então, hoje, você que está nessa caminhada, assim como eu, meu intuito é animar você a estudar a palavra de Deus. E você que está começando, não se desespere. Estude a palavra de Deus, ore, o Espírito Santo vai te capacitar e ele vai te dar vai te conceder dons para que você estude e compreenda e desenvolva suas próprias crenças e, de fato, suas convicções na palavra de Deus. Amém? Então é isso. Queria convidar os irmãos a orar, quem puder. Oremos. Santo Deus, Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela fala sozinha e ela se revela a nós. Muito obrigado porque um dia muitas pessoas derramaram sangue, foram queimadas e morreram, infelizmente, para que um dia pudéssemos ter a palavra de Deus. E essas pessoas, ó Pai, elas se entregaram e, de fato, esse valor merece ser destacado na nossa vida, que a gente possa valorizar esse livro, porque se temos hoje ele em mãos, é porque muitas pessoas se entregaram para que pudéssemos ter ele em mãos. Então, que possamos dar valor a ele, estudá-lo, com sabedoria e diligência, buscar compartilhar a palavra de Deus com o nosso próximo, mas também desenvolver as nossas próprias convicções. Que o Senhor nos dê discernimento, entendimento, sempre ao estudarmos a Tua palavra,
que esse restante de sábado, o começo de mais uma semana, possamos começar estudando a Tua palavra, orando e buscando se alimentar, ó Pai. Que o Senhor possa nos perdoar por todos os nossos pecados, ó Pai. Muitas vezes nós deixamos que a rotina nos leve e nos traga um senso de mediocridade. Então, que o Senhor nos afaste esse senso e que possamos estar cada dia mais próximos de Ti e mais sede de estudar a Tua palavra e de conversar contigo, Senhor. Fique conosco, nos dê um restante de sábado abençoado na Tua presença. Te pedimos tudo isso em nome e por amor de Jesus. Amém.